Nas décadas de 1970 e 1980, um homem assombrou os exuberantes cenários da Califórnia, transformando suas paisagens em verdadeiros palcos de terror. Um serial killer cuja identidade permanecia envolta em mistério, espalhava medo e desespero por onde passava, deixando para trás uma trilha de vítimas indefesas e comunidades inteiras em pânico. Os seus ataques calculados e cruéis não apenas chocaram a nação, mas também desafiaram as autoridades que lutavam para decifrar os enigmas por trás de seus atos hediondos. A sombra do assassino pairava como uma ameaça constante sobre os residentes locais, que se trancavam em suas casas temendo o momento em que ele emergiria mais uma vez para semear o caos. A cada novo ataque, a cada nova vítima, aumentava a sensação de impotência e desamparo, enquanto o serial killer continuava a desafiar as autoridades e a escapar das garras da justiça. E hoje, décadas depois, as memórias desses terríveis acontecimentos ainda assombram as comunidades da Califórnia. Este é o caso detalhado do assassino de Golden State. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal que eu te conto como tudo aconteceu. As pessoas faziam fila no tribunal para enfrentar o suposto assassino de Golden State, cujo nome era Joseph James DeAngelo. Ele acabou com a segurança de milhares de pessoas, havendo relatos de que ele exigia ser chamado de Diabo Encarnado, o Monstro Doente ou o Assassino de Golden State. Ele foi o predador em série mais prolífico do país. Ele havia atacado por todo o estado, desde Sacramento até Orange County, em 15 jurisdições diferentes. Michelle McNamara estava na trilha do assassino de Golden State, até mesmo escrevendo um livro sobre ele. E além disso, ela era uma mãe e também a esposa do comediante Patton Oswalt. Ele costumava dizer que sua esposa era 10 vezes mais esperta do que ele, com um nível de pensamento e ação elevados. Michelle tinha uma mente detalhista para o estudo do crime, comparável ao conhecimento que outras pessoas têm sobre o beisebol ou filmes. Ela conseguia se recordar dos detalhes de praticamente todos os crimes no final do século XX e início do século XXI. E isso soava como algo natural para ela. Tudo ficava armazenado em sua mente. E isso a levava a pensar que o caso do assassino de Golden State não era apenas sobre a fome sexual daquele indivíduo. Havia algo mais profundo. Michelle tinha um insight excepcional, o que fez com que outros investigadores do caso confiassem muito nela. Eles compartilhavam informações que não estavam nos arquivos originais, e ela era incansável em sua investigação. Michelle acreditava que estava cada vez mais perto, como se estivesse para encontrar uma agulha em um palheiro. Patton Oswalt, um comediante e ator admirado por milhões de fãs, reconheceu que muitas vezes foi considerado imprudente e condescendente, contrastando com a imagem de sua esposa, Michelle, que era uma verdadeira estrela na família. Desde o início do seu relacionamento, Patton reconheceu que Michelle superava ele em muito em sua classe, em termos de inteligência, sabedoria e empatia. A convicção de Patton em convencer Michelle a se casar com ele ocorreu no ano de 2005, e ele ficou maravilhado ao descobrir os interesses únicos de sua noiva. Michelle, sempre uma escritora, publicou contos e poesias, mas o seu verdadeiro fascínio residia nas histórias de crimes reais, especialmente em casos arquivados. Em 2006, ela iniciou um blog diário sobre crimes verdadeiros, onde investigava tanto os casos recentes quanto os casos esquecidos. E mesmo após o nascimento de sua filha Alice em 2009, Michelle continuou sua busca, sempre pesquisando por mais pistas em determinados casos criminais. Era muito comum encontrá-la trabalhando em seu laptop, imersa em investigações, enquanto todos dormiam. Existe uma categoria de homens e mulheres programados para perseguir indivíduos que causam temor na sociedade, enquanto muitos outros optariam por seguir com suas vidas cotidianas. E a busca online de Michelle a conduziu diretamente a um dos mais nefastos vilões, até então desconhecido para ela. Grande parte das pessoas já ouviram falar do assassino do Zodíaco ou Jack da era vitoriana, mas talvez não do violador da área leste, ou perseguidor noturno original do Irã. Não é um nome muito memorável, mas representa um dos indivíduos mais prolíficos que a Califórnia já testemunhou. Michelle McNamara se deparou com esse desafio monumental. Um indivíduo que desafiava a polícia e a população, permanecendo evasivo e não capturado por anos. Em sua investigação, ela encontrou um aliado chamado Paul Hines, um pesquisador que colaborou muito com ela.
Michelle se autodenominava detetive cidadã, um termo que descreve um cidadão comum, não ligado à aplicação da lei ou das agências de investigação privada, mas que é atraído para resolver crimes por conta própria, usando as ferramentas disponíveis para eles. Michelle começou sua investigação acessando fóruns online de colegas detetives em busca de qualquer informação sobre o criminoso conhecido como Violador da Área Leste. Este indivíduo percorreu um longo caminho desde os seus primeiros ataques em Sacramento, em 1976. O seu modus operandi típico envolvia invadir a casa durante a noite e pegar casais dormindo, forçando a mulher a amarrar o homem enquanto ele cometia os atos de violação física e psicológica. E quando se mudou para o sul da Califórnia, ele continuou com os mesmos métodos, mas não deixava sobreviventes. Ao longo dos anos, mais de 50 mulheres foram violadas e 13 pessoas perderam suas vidas para esse agressor antes que ele cessasse suas atividades em 1986, que foi quando aparentemente ele desapareceu. Michelle, enquanto trabalhava em seu artigo para a revista Los Angeles em 2013, reuniu informações detalhadas que coletou online, assim como detalhes mais explícitos dos investigadores do caso. O nome Violador da Área Leste não era amplamente conhecido, então Michelle decidiu rebatizá-lo na esperança de aumentar a conscientização sobre o caso. Em colaboração com o editor da revista Los Angeles, ela sugeriu que ele fosse chamado de Assassino do Estado de Ouro, refletindo sua ampla atividade tanto no norte quanto no sul da Califórnia. Assim, Michelle começou uma jornada que a levaria a escrever um livro sobre o indivíduo conhecido como Assassino do Estado de Ouro. Ao assinar um acordo para escrever sobre o caso, Piton revela que sacrificou tempo com sua família para permitir que Michelle viajasse extensivamente, reconstituindo os passos do indivíduo. Piton Oswald, como esposo de Michelle, percebeu que ler sobre algo em um papel é uma coisa, mas caminhar diariamente e ver os lugares físicos onde os eventos ocorreram mudava totalmente a perspectiva. Ele fazia tudo o que era possível para apoiar Michelle nessa empreitada, tentando ser o seu parceiro no processo investigativo. A obsessão de Michelle em caçar o criminoso em série teve um grande impacto sobre ela. Seu esposo se recorda de voltar para casa e encontrá-la chorando após ter enfrentado dificuldades em sua busca. Porém, mesmo assim, ela continuou, e em abril de 2016 ela obteve algumas pistas promissoras. Contudo, em uma determinada noite, após um dia exaustivo, Piton se recorda de sugerir a Michelle que ela apenas dormisse até mais tarde no dia seguinte para que ela pudesse descansar. Ao acordar na manhã seguinte, Piton verificou Michelle que ainda dormia profundamente, porém, ao retornar mais tarde, ele a encontrou falecida. Uma observação bem rápida: esse canal, o Caso Detalhado, aborda casos criminais bem sensíveis e por vezes os roteiros são bastante fortes, o que pode levar à limitação ou até à restrição da monetização do YouTube. E essa restrição acaba impactando na capacidade de manter o canal funcionando de forma sustentável. É por isso que eu convido você a se tornar membro desse canal. Com uma pequena quantia mensal você nos ajuda a cobrir os custos de produção e a manter a qualidade do conteúdo que nós oferecemos. Desde já eu agradeço por esse apoio e por fazerem parte da nossa comunidade. Agora continuemos com o vídeo. O choque da perda de Michelle foi avassalador para Piton, que se lembra vividamente dos momentos caóticos que se seguiram. Michelle McNamara faleceu aos 46 anos em 21 de abril de 2016, marcando uma primavera que se transformou em uma tragédia em questão de horas. Piton sente sua falta constantemente e lamenta profundamente a sua partida. Quando Michelle morreu repentinamente, o seu marido Piton Oswald e sua filha Alice, de 7 anos, ficaram arrasados. E então, quando Oswald ganhou um prêmio por escrever um especial de comédia apenas 5 meses depois do falecimento de sua esposa, este foi um momento agridoce. Embora não desprovido de significado, parecia que as luzes se apagavam desde a partida de sua esposa. Piton ainda aguardava os resultados do escritório do legista para descobrir a causa da morte de Michelle. Porém, nesse intermédio, ele tomou uma decisão importante. O livro dela precisava ser concluído. Era uma parte crucial da vida dela, algo que ela certamente gostaria que ele concluísse. Além disso, Piton considerava Michelle uma das pessoas mais incríveis que ele já havia conhecido. Larry Crompton, um ex-investigador do departamento do xerife do condado de Contra Costa, foi uma fonte valiosa de conhecimento para Michelle. Crompton se disfarçava e andava pela área como uma pessoa comum para não chamar atenção. Ele compartilhou detalhes sobre o agressor, considerando ele como um homem branco de estatura média e físico atlético, que rondava suas vítimas antes de atacar.
Ele tinha o hábito de invadir as casas quando estavam vazias, deixando portas ou janelas destrancadas, para então facilitar sua entrada quando ele voltasse durante a noite. Michelle descobriu que esse indivíduo entrava nas casas quando não tinha gente e escondia ferramentas para seus ataques, deixando, por exemplo, cordas para amarrar as vítimas quando ele retornasse. Armado com uma faca ou revólver, ele usava máscara de esqui e luvas, vendando os olhos das vítimas antes de amarrá-las. Durante o período de 1 ano, esse homem percorreu o norte da Califórnia, atacando pelo menos 22 vezes. Alguns esboços até foram divulgados com base em breves vislumbres de testemunhas oculares na rua enquanto ele fugia dos locais invadidos. A habilidade desse indivíduo em evitar a captura assombrava Michelle, que, quando ainda estava viva, vivia constantemente preocupada. Hoje, Anne Mary Schubert é promotora distrital do Condado de Sacramento, mas em 1976 era apenas uma adolescente local de 12 anos. Ela recorda vividamente o medo que ele infligiu à comunidade, com as pessoas patrulhando os bairros na zona leste do Condado de Sacramento todas as noites, com medo de deixar suas casas desprotegidas. Paul Rullis, um investigador experiente, juntou-se a Larry Crampton para investigar o caso arquivado. Michelle, à época, também se encontrou com Paul Rullis para entender melhor o modus operandi do assassino de Golden State. Ele parecia estar ávido por notoriedade, exercendo controle total sobre a comunidade e prosperando com a atenção da mídia. Inicialmente, ele acompanhava muito as notícias da imprensa e atacava mulheres que estavam sozinhas em suas casas. Porém, ao longo das notícias, o jornal acabou mencionando que ele nunca havia invadido um lugar que tivesse um homem em casa. O criminoso então rapidamente entendeu isso como um desafio para ele, e foi então que ele começou a atacar casas onde houvessem homens. Esse predador então começou a atacar casais, ajustando rapidamente o seu modus operandi. Ele fazia com que a mulher amarrasse o marido e logo depois ele amarrava a mulher e reforçava a amarra de ambos. Ele queria fazer com que o casal pensasse que ele estava lá apenas para roubá-los, perguntando onde estava o dinheiro ou a bolsa da mulher. Em certo momento, ele pedia à mulher que o acompanhasse para lhe mostrar onde estava, e assim que o casal se separava, é que o violador colocaria o seu verdadeiro plano em ação. Ele deixava a mulher amarrada em um outro cômodo da casa e então voltava ao cômodo onde o marido estava amarrado. Colocava ele de bruços no chão e empilhava vários pratos nas costas dele e dizia: "Eu vou estar no outro cômodo. Se você se mexer, eu vou ouvir o barulho dos pratos caindo, e então eu volto aqui e mato você e toda a sua família." Imobilizado, o homem então era forçado a ficar ali deitado, ouvindo o abuso que ocorria a 1/4 de distância. O criminoso chegava a brincar com suas vítimas, muitas vezes interrompendo os ataques e vagando pela casa, se alimentando e roubando coisas que, de certo modo, tinham algum valor para as vítimas, como se estivesse coletando troféus. Em algumas cenas de crime, ele chegou até mesmo a sair silenciosamente dos locais do ataque, deixando suas vítimas amarradas, vendadas e imóveis por horas, sendo que elas permaneciam assim por medo, achando que ele ainda estava no local, quando na verdade ele já havia ido embora há muito tempo. A identidade do assassino de Golden State é um mistério que manteve a detetive Michelle acordada por noites. Ela vivia cheia de angústia pelos sobreviventes e pelas famílias que haviam se tornado vítima. Ela chegou até mesmo a conversar com muitas mulheres sobreviventes, como Jane Carson Sandler, que foi a 5ª vítima do criminoso. Pouco antes do amanhecer, em outubro de 1976, o marido de Jane Carson tinha acabado de sair para o trabalho. Ela era uma estudante de enfermagem e seu marido era capitão da reserva da Força Aérea. Eles tinham um filho de apenas 3 anos que foi se deitar com ela logo depois que o pai foi para o trabalho. Poucos minutos depois, ela ouve a porta da garagem se fechando. Ela sabia que seu marido já havia saído para trabalhar e em mais ou menos 3 minutos ela ouve alguém correndo pelo corredor com uma lanterna na mão. Era um homem usando uma máscara de esqui e luvas de couro pretas. Ele invadiu o quarto dela segurando uma grande faca de açougueiro. Jane esperava que ele fosse apenas um ladrão, então ela diz a ele para pegar o que quisesse, mas que não machucasse nem a ela nem a seu filho. Quando ela disse isso, ele cerrou os dentes e disse: "Cale a boca ou eu vou te matar." Ele pegou cadarços e amarrou as mãos e os tornozelos de Jane e de seu filho, e também os amordaçou e vendou seus olhos. Em um dado momento, ele desamarrou os tornozelos de Jane, e foi quando ela percebeu que ele iria violá-la. Porém, neste momento, Jane estava focada em outra coisa.
E então, no momento em que o abuso aconteceu, ela não estava prestando atenção, porque tudo o que ela pensava era: onde está meu filho? Após o cometido, aquele homem continuou entrando e saindo do quarto, e em um certo momento ela se inclina novamente para a direita e percebe que seu filho já estava ao seu lado. Isso foi um grande alívio porque ela sabia que ele estava vivo, mas o invasor ainda não tinha ido embora. Jane podia ouvi-lo na cozinha, chacoalhando panelas e frigideiras, e então ele voltava para o quarto e dizia: não faça nada, ou eu voltarei aqui e você vai se arrepender. Finalmente, depois de muito tempo, houve silêncio na casa, e Jane decidiu sair do quarto. Ela mancou pelo quintal até o portão da frente da casa e gritou por um vizinho. Jane e seu filho sobreviveram, mas a vida despreocupada que sua família conhecia acabou. Ela vivia em constante medo, pensando que ele poderia voltar ou que estava perseguindo ela e o seu filho. Em novembro de 1977, Margaret Varlow, de 13 anos, se tornaria uma das vítimas mais jovens daquele predador. Ela simplesmente acordou com a luz de uma lanterna em seu rosto, e logo ela percebeu que era um homem que usava uma máscara, e ele amarrou as mãos dela nas costas. Ele saiu do quarto por um momento, mas ela logo ouviu que ele estava na cozinha. Margaret o conhecia pelo jornal, que relatava que este indivíduo usava pratos como sistema de alarme, colocando-os nas costas dos membros da família que não eram o alvo pretendido. Ela sabia que se ele entrasse no quarto dela com pratos nas mãos, então a violada seria sua mãe. E se ele entrasse no quarto de sua mãe com os pratos, então seria Margaret a ser violada. Em alguns minutos ele entra no quarto da mãe com os pratos, e logo Margaret percebeu que ela sofreria com os abusos. Porém, em sua rebeldia juvenil, ela se recusou a dar a ele o que ela achava que ele realmente queria. Ela foi uma menina bastante resistente, porém, o que ela não sabia é que, agindo dessa forma, ela apenas estaria atiçando ainda mais o invasor. Haja vista que a mente de alguém como ele funciona diferente. O fato da vítima resistir é o que aumenta a vontade do ato pelo criminoso. Este era o tipo de homem que o seu prazer era resultante de assustar as pessoas e de ter o controle sobre elas. Isso era o que ele realmente queria. Após cometer os atos criminosos, ele costumava até mesmo ligar para suas vítimas, ameaçando elas, criando assim uma situação de medo constante. Os investigadores chegaram até mesmo a gravar um desses telefonemas arrepiantes. Em 1977, os investigadores realizaram uma série de reuniões na prefeitura e em uma dessas reuniões, um homem levantou-se e disse: "Se algum dia esse intruso vier à minha casa, eu vou matá-lo." Poucos meses depois, aquele homem e sua esposa foram atacados, e concluiu-se posteriormente que provavelmente o invasor estava naquela reunião, disfarçado de apenas mais um cidadão preocupado. Desesperados para capturá-lo, os investigadores literalmente perseguiram milhões de pistas. Larry Crompton examinou os nomes de mais de 6.000 estupradores que estavam em liberdade condicional, mas nenhuma dessas investidas funcionou no sentido de capturar o verdadeiro homem. As invasões e os demais atos no norte da Califórnia pararam abruptamente em 1979, com o agressor aparentemente desaparecendo naquela área. Porém, o pesadelo estava prestes a começar no sul da Califórnia. Um corretor de imóveis entrou em uma casa no condado de Santa Bárbara e fez uma terrível descoberta. Lá dentro estavam Sherry Domingo e seu namorado, Greg Sanchez. Sherry foi amarrada e apanhou muito. Greg Sanchez foi baleado e também apanhou bastante. Debbie Domingos, filha de Sherry, sempre teve essa imagem em sua cabeça de como foram os últimos momentos de sua mãe, com o medo e o terror absolutos que ela deveria estar enfrentando. Debbie tinha apenas 15 anos na época e até hoje ela convive com essa imagem dolorosa e com arrependimentos. A última coisa que ela disse à sua mãe foi: "Por que você não fica fora da minha vida?" Debbie carregou muita culpa por um longo tempo por causa das últimas palavras dirigidas à sua mãe. Ela ainda relatou que o relacionamento delas foi turbulento nas semanas anteriores aos assassinatos. "Minha mãe e eu estávamos brigando constantemente, como se eu não acreditasse que ela estivesse fazendo o seu melhor para ser uma boa mãe. Ela nunca tinha lidado realmente com um adolescente teimoso, e eu era uma adolescente teimosa. Eu estava forçando muito os limites quando a mãe tentou estabelecer algumas regras em casa." E Debbie chega a se lembrar que, diante das dificuldades que estavam sendo enfrentadas, ela chegou a optar por fugir de casa. Ela já estava fora há cerca de 3 semanas, quando recebeu uma ligação de um vizinho que dizia: "Debbie, você precisa voltar para casa.
Quando ela questionou o que havia acontecido, a resposta que ela recebeu foi: alguém invadiu a casa e os matou. Em 30 de dezembro de 1979, o Dr. Robert Hoferman, de 44 anos, e Deborah Alexandra, de 35 anos, foram encontrados sem vida na cama de sua casa no condomínio na Avenida Pequena, na cidade de Goleta. As cordas que prendiam Hoferman estavam soltas, indicando que ele aparentemente havia tentado lutar com o invasor. Os vizinhos até ouviram disparos, mas não foram verificar o que estava acontecendo. O invasor também entrou na residência ao lado, a oeste da cena do crime, que estava vazia naquela época, e roubou uma bicicleta, que mais tarde foi encontrada abandonada na rua ao norte da cena do crime. Em 13 de março de 1980, Charlene Smith, de 33 anos, e Liam Smith, de 43 anos, que estava prestes a ser apontado como juiz, foram encontrados sem vida em sua casa na cidade de Ventura. Um cepo de madeira foi usado para agredir ambas as vítimas até a morte. Os seus pulsos e tornozelos tinham sido amarrados com um pedaço de tecido de cortina. Um nó chinês, não muito comum, conhecido como nó diamante, havia sido usado nos pulsos daquelas vítimas. Em 19 de agosto de 1980, Kate Rigdon, de 24 anos, e Patrice Rigdon, de 27 anos, também foram encontrados sem vidas em sua casa em Coxwell, na cidade de Dana Point. Apesar de haver evidências de que os Rigdons foram amarrados nos pulsos e tornozelos, não foram encontradas cordas ou armas na cena do crime. Os Rigdons eram casados há 3 anos quando faleceram. Patrice era enfermeira em Irvine, enquanto Kate era uma estudante de medicina na Universidade da Califórnia. Em 6 de fevereiro de 1981, Manuela Wichon, de 28 anos, foi assassinada na sua casa em Irvine. Novamente, havia sinais de que o corpo havia sido amarrado antes de todos os atos serem praticados pelo invasor, porém não foram encontradas cordas ou armas no local. A vítima era casada, mas o seu marido estava a se recuperar de uma doença no hospital, portanto ela estava sozinha em casa quando foi atacada. Uma lâmpada e um objeto antigo de cristal foram levados, presumivelmente pelo invasor. Também, os detetives repararam que a televisão da senhora Wheaton foi encontrada no quintal, sendo uma possível tentativa do invasor fazer parecer que foi um roubo. Em 4 de maio de 1986, Janelle Lisa Cruz, de 18 anos, foi encontrada sem vida em sua casa em Irvine. Sua família estava de férias no México na época de seu ataque. Um grifo foi dado como desaparecido pelo padrasto de Cruz e pensa-se ter sido a arma do crime. Então, os investigadores começaram a considerar que os homicídios no sul da Califórnia estavam relacionados ao estuprador da área leste. Larry Crampton, que investigou os abusos no norte do estado, quando ouviu pela primeira vez sobre os assassinatos, ele soube quase que imediatamente que estavam sendo praticados pelo mesmo homem. Eles ainda não tinham provas, mas olhando os relatórios foi possível chegar à conclusão de que tudo estava sendo praticado pela mesma pessoa. Afinal, as vítimas foram tratadas da mesma forma. Larry sempre suspeitou que o violador ia se transformar em um homicida. Ele queria matar, e tudo o que ele precisava era da justificativa, a qual veio depois que 2 casais seguidos conseguiram escapar durante um ataque. Desse modo, o agressor nunca permitiria que isso acontecesse novamente, e essa foi a deixa que ele precisava para começar o seu reinado homicida. Todos os fatos estavam relacionados, porém um dos problemas que havia naquela época é que as agências de aplicação da lei não trabalhavam em conjunto e pouquíssima informação passava de um para outro departamento. Michelle McNamara, à época de suas pesquisas, acreditava que o suspeito usou isso a seu favor, mudando de condado para condado e praticando seus atos sem piedade, como um psicopata enlouquecido. E como já citado, em maio de 1986 ele ressurgiu novamente na cidade de Irvine, em outra casa que estava à venda. Janelle Michelle Cruz tinha 18 anos de idade na época. Na noite de seu ataque, ela chegou a ligar para um amigo pedindo que ele passasse a noite com ela, pois ela estava um pouco temerosa, imaginando estar sendo observada por alguém. O amigo não foi à casa dela, e naquela mesma noite ela foi atacada e perdeu a sua vida. Larry Montgomery foi o principal investigador do caso de Janelle em 1986. Ela foi agredida gravemente no rosto e estava posicionada de forma que parecia que ela havia sido amarrada e abusada. A investigação de Larry sobre o caso foi intensa, mas não levou a lugar nenhum.
Em 1996, o advento da tecnologia do DNA proporcionou uma ruptura nesse caso arquivado. Eles conseguiram descobrir que o DNA do caso de Janelle Cruz corresponde ao mesmo DNA encontrado no caso de Wichon 5 anos antes. E então, começaram a surgir novas evidências de DNA nos condados de Ventura e Santa Bárbara. Um ano depois, os testes conduzidos pelo investigador Paul Rolles nos crimes do norte da Califórnia conectaram os casos entre si. No entanto, a descoberta forense mais crucial ocorreu em 2001, quando os crimes de homicídio foram finalmente vinculados aos abusos, oficialmente confirmando as suspeitas de Larry Crampton, que ele mantinha há muito tempo. Para ele, obter essa confirmação foi como ter uma certeza súbita em sua mente. Ele realmente sentiu que agora o indivíduo seria pego. O que se seguiu foi um esforço conjunto entre todas as jurisdições para levar o suposto responsável à justiça. Erica Holt Kraft, da Unidade de Crimes Sexuais do Condado de Orange, havia trabalhado no caso por mais de uma década. Quando os casos foram analisados pela primeira vez, parecia que algo seria estudado em um curso de criminologia. Eles consideravam aquilo como algo horrível, mas ao mesmo tempo eles pensavam que poderiam fazer a diferença e contribuir para a resolução daquele caso. Erica estava completamente absorvida por este caso, assim como Michelle. Ela nunca mais foi a mesma desde que começou a trabalhar nessa investigação. Este caso foi tão importante que acabou mudando uma lei na Califórnia, desde 2009, em grande parte devido aos esforços de Bruce Riggington, irmão de uma das vítimas que perdeu sua vida. Todos os adultos presos ou acusados de um crime na Califórnia deveriam fornecer uma amostra de DNA para a inclusão no banco de dados estadual. A Califórnia, então, mantém o terceiro maior banco de dados de DNA do mundo. No entanto, os investigadores não obtiveram nenhuma resposta para o assassino de Golden State. Parecia que ele havia conseguido escapar até mesmo da tecnologia. Mas em 2018 tudo isso mudaria, e o seu reinado de terror finalmente estaria próximo do fim. Em junho de 2016, 2 meses após a morte de Michelle McNamara, foi quando o FBI marcou o 40º aniversário do primeiro ataque do assassino de Golden State, anunciando assim uma investigação renovada. A identificação de DeAngelo havia começado 4 meses antes de sua prisão, quando os policiais liderados pelo detetive Paul Rolles e o advogado do FBI, Steve Kramer, colocaram a impressão genética do suposto criminoso no genoma pessoal do website GEDmatch. O site identificou de 10 a 20 pessoas que tinham familiaridade genética com o invasor. Uma equipe de 5 investigadores, junto com a geneticista Barbara Raiventer, usou uma lista para construir uma grande árvore genealógica. Desta árvore, eles estabeleceram 2 suspeitos, sendo que um deles foi descartado por conta de um exame de DNA de um parente, deixando assim DeAngelo como o principal suspeito. 2 amostras de DNA de DeAngelo foram secretamente recolhidas. Uma delas estava na porta do carro e outra estava na lata de lixo da casa de DeAngelo. Ambas as análises bateram com as amostras retiradas das cenas de crime do assassino do Estado Dourado. Em 24 de abril de 2018, a polícia de Sacramento prendeu DeAngelo. Ele foi indiciado em 8 casos de assassinato em primeiro grau, com circunstâncias especiais. Em 10 de maio, a promotoria do distrito incluiu mais 4 acusações de assassinato contra DeAngelo. Assim que foi preso, ele fez uma espécie de confissão, referindo-se a uma personalidade interna chamada Jerry, que o forçou a cometer aquela onda de crimes que terminou abruptamente em 1986. De acordo com o promotor Tien Hu, DeAngelo disse o seguinte para si mesmo, enquanto estava sozinho em uma sala de interrogatório após a sua prisão. Eu não tive força para empurrá-lo para fora. Eu empurrei Jerry para fora e tive uma vida feliz. Eu fiz todas essas coisas. Eu destruí todas essas vidas. Portanto, agora eu tenho que pagar o preço. Por mais de 40 anos, inúmeras vítimas aguardaram por justiça, enquanto Joseph James DeAngelo, de 72 anos, um ex-policial dos anos 1970, foi preso em sua casa. Ele foi demitido da força policial em 1979, depois de ser acusado de roubar um martelo e um repelente para cães. DeAngelo se divorciou de sua ex-mulher, que é advogada, e ele tem 3 filhas adultas. E o que dificultou ainda mais a sua prisão foi que o nome dele nunca havia constado em nenhuma lista da nova tecnologia. DeAngelo não podia mais ser condenado pelos crimes de estupro e roubo, já que estes haviam prescrito, mas as 13 acusações de assassinato e as 13 de sequestro permaneceram.
Em novembro de 2018, promotores de 6 condados diferentes afirmaram que o processo total poderia demorar até 10 anos e custaria cerca de 20 milhões ao contribuinte. Em 10 de abril de 2019, a promotoria anunciou que pediriam a pena de morte. E em 4 de março de 2020, os promotores ofereceram um acordo para DeAngelo, afirmando que retirariam o pedido de pena de morte se ele confessasse, o que não foi aceito inicialmente. Porém, em 29 de junho, o acordo foi oferecido novamente e DeAngelo se declarou culpado de 13 acusações de assassinato em primeiro grau, além de 13 outros casos de sequestro. Em 21 de agosto de 2020, ele recebeu várias sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem a possibilidade de liberdade condicional. Após ouvir todas as falas das famílias e das vítimas sobreviventes, DeAngelo afirmou perante a corte: "Eu ouvi todas as suas declarações, cada uma delas, e eu realmente sinto muito por todos que magoei. Muito obrigado, meritíssimo." Em 3 de novembro, DeAngelo foi transferido para a prisão estadual de North Kern, em Delano, Califórnia. E mesmo após décadas de mistério e terror, o capítulo sombrio escrito pelo assassino do Estado Dourado finalmente chegou ao seu fim. Com sua identidade revelada e sua sentença proclamada, as comunidades da Califórnia podem finalmente começar a se curar. Que as pessoas encontrem paz e justiça e que a memória daqueles que sofreram sob o seu reinado de terror seja honrada, com um futuro de segurança e esperança. E que o brilho do sol da Califórnia dissipe para sempre as sombras do passado. Este foi o caso detalhado do assassino de Golden State. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e envie esse documentário para um amigo que também gosta de documentários investigativos. Até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, onde trataremos do caso do estrangulador de Hillside.